Olá e sejam muito bem-vindos ao projeto Pílulas de Língua Inglesa, o projeto onde você vai aprender inglês de forma prática, sucinta e principalmente gratuita, sem qualquer enrolação, sem qualquer propaganda de curso, sem qualquer venda, nada. Apenas inglês, direto e reto para você, do nível mais básico ao nível mais avançado em alguns anos. Vamos lá? Hello guys and welcome to another Pills. Bem-vindo pessoal à nossa nova pílula de língua inglesa. E sim, eu sei, eu atrasei uma semana para postar, mas é porque eu tava tendo alguns problemas com o meu PC, mas agora eu tô de volta. Certinho? Bom, o tema da aula de hoje é super importante, a gente vai falar sobre conjunções, que é algo que vai ajudar você a ligar frases e assim fazer frases mais complexas e também entender orações mais complexas. Certinho? Então bora lá? Vamos começar. Tabelinha na tela. E bom, por fins didáticos, né, para que vocês entendam melhor, nós vamos separar as conjunções em categorias: adição, oposição, explicativas, ênfase, certo? Então nós temos essas quatro aí. Existem outras, mas a gente não vai aprender ainda. Existem as de condição, por exemplo, que a gente ainda não vai aprender. Mas vamos lá. Na tabela vocês já estão vendo nas de adição, que tem o sentido de adicionar, de somar duas ou mais frases, ou então contextos ou acontecimentos. Nós temos o and, que significa e, o with, que significa com, e o besides, que significa além disso, certo? E é uma simples e pura adição, o com é uma combinação, e o além disso é no sentido de exclusão. Temos isso, mas também temos aquilo. Também adiciona com outros sentidos. Certo? Vamos com exemplos. Aquela criança é baixinha, é baixa e bonita. That kid is beautiful and short. Ou então short and beautiful. Ao invés de falar that kid is short, that kid is beautiful, that kid is short and beautiful. Certo? Ou então, por exemplo, eu gosto de café com leite. I like coffee with milk, certo? Ao invés de falar I like coffee, I like milk, você vai falar I like coffee with milk. Pode ser o and, I like coffee and milk. Mas aí você está falando que você gosta de um e do outro e não dos dois juntos. E nós temos o besides, que é o além disso. Por exemplo, vamos supor que você foi chamado para uma festa, você tem que dar uma desculpa para não ir nessa festa. E você vai falar, eu não vou porque eu estou doente. Além do mais, além disso, hoje é segunda-feira. Eu não saio segunda-feira. Então você vai falar, I won't go out. Eu não vou sair. Because I am sick. Porque eu estou doente. And besides, it's Monday. I don't go out on Mondays. Eu não saio nas segundas-feiras. Certinho? Entenderam? Então vamos lá, repitam comigo and, with e besides. Mais uma vez, and, with, besides. O TH, para quem não se lembra, eu já fiz uma micropílula ensinando como falar, certo? Bom, na próxima tabela nós temos oposição. Primeiro nós temos o but, que significa mas. Oposição bem clara e simples e bem direta. Eu não gosto disso, mas eu preciso fazer. Por exemplo, I don't like that, but I have to do it. Eu não gosto disso, mas eu tenho que fazer. Nós temos o entretanto, que significa however, que também é uma conjunção de oposição. Por exemplo, a gente pode usar aquela mesma frase, inclusive. I don't like that. However, I have to do it. Mesma coisa, são sinônimos. Nós temos o embora. O embora simplesmente troca a ordem com o entretanto. Você vai dizer a causa, ele antes da causa. O embora, ele pode vir antes da frase, no começo dela. Ele inicia a frase. O embora significa even though, quando ele está no começo de uma frase, ou então although, quando ele está no meio. Por exemplo, I don't like that, although I have to do it. Você ainda pode melhorar essa frase falando although I have to do it anyway. Anyway significa de qualquer jeito. Então, de qualquer jeito eu tenho que fazer. Ou então você pode começar como
Even though I don't like that, I have to do it. Mesmo que eu não goste, ou embora eu não goste, eu tenho que fazer. E nós temos o apesar. Por exemplo, o apesar, ele é uma palavra muito bonita, inclusive, é despite. Adoro o despite. E o apesar também começa frases, certo? Por exemplo, você não vai começar frases com but, nem com however, mas você pode começar com even though e com despite, certo? Uma frase com despite. Por exemplo, I'm gonna play on my computer. I'm going to play on my computer, despite my headache. Eu vou jogar no meu computador, apesar da minha dor de cabeça. Certo? Então vamos mais uma vez. But, however, although, even though e despite. Mais uma vez. But, however, although, even though e despite. Agora nós temos as explicativas, somente duas. O porquê, que é o grande e famoso, e consequentemente. Com o porquê, nós não temos, ao contrário da língua portuguesa, aqueles 4 porquês, nós temos apenas 2, o de pergunta e o de resposta. O de pergunta é why? W-H-Y. Então nós temos, por exemplo, por que os feijões estão tão caros? Why are the beans so expensive? Mais uma vez, why are the beans so expensive? E para responder nós temos o because. Because we are on a crisis. Então, because we are on a crisis. Certo? E nós temos o consequentemente, que é thus. Por exemplo, eu caí da ponte. Consequentemente, quebrei minha perna. I fell off the bridge. Thus, I broke. Perdão, no passado. Thus, I broke my leg. Nós ainda vamos falar dos tempos presente, passado, futuro e das suas variações. Peço que vocês foquem, por enquanto, somente nas conjunções. Ok? E nós temos também as conjunções de ênfase. Nós temos o na verdade e o na verdade em uso coloquial. Eu coloquei isso porque existe uma diferença muito clara entre os usos do in fact, que é o coloquial, e o indeed. O indeed é muito formal e o in fact é muito coloquial. Então, você não tem como usar in fact numa situação formal, nem o indeed numa situação coloquial. Você tem, mas soa estranho, certo? Obviamente tudo depende do contexto, mas eu acho que fosse importante colocar aqui. Então vamos lá, repita comigo indeed e in fact. Vamos um exemplo? Nós podemos usar o indeed para no final de uma frase, como por exemplo, I like that indeed. Eu gosto realmente daquilo. Você pode falar I really like it. I really like that. Ou então I like that very much. Mas você pode ser bem formal e falar I like that indeed. Ou então você pode usar um uso muito bonito da palavra indeed. Você pode usar o indeed sozinho, para concordar com algo. Por exemplo, alguém diz oh, the days are very cold nowadays. Ou, os dias estão muito frios ultimamente. Ou então, lately, the days are getting colder. Ultimamente, os dias estão ficando cada vez mais frios. E você pode simplesmente responder, indeed. Ou então, indeed, they are. Ou até, they are indeed. O indeed é uma ênfase, é um tchan ali na frase, certo? E nós temos o in fact, que começa a frase. Você pode, por exemplo, falar isso numa argumentação, numa contra-argumentação. A pessoa fala, oh, these are the numbers that prove my point. Esses são os números que provam o meu argumento, o meu ponto. E você pode falar, né, ajustar sua gravata e falar, in fact, they are wrong. Na verdade, eles estão errados. Então, o in fact é o na verdade. E pode ser o mesmo na verdade de oposição, tipo, na verdade, não é isso, é isso. Ou então, é isso na verdade. In fact, those are the numbers. Na verdade, esses são os números. Entendem? Essa é a ênfase. Tranquilo? Entenderam? Bom,
Agora vamos fazer uma recapitulada em algum vocabulário de verbo que a gente vai trabalhando futuramente. Eu vou sempre dar agora nas aulas, dar alguns vocabuláriozinhos de verbo, certo? Agora a gente tem os verbos fazer, cheirar e sentir. Fazer é to do. Lembra que o to vem só para indicar que está no infinitivo. Então nós temos o I do, you do. Cheirar é to smell. E sentir é to feel. I smell, you feel, we do. Certinho, pessoal? Bom, espero que vocês tenham aproveitado essa pílula. Espero que vocês lembrem dessas conjunções, ponham em prática, pratiquem, porque é muito importante. Certinho? E vejo vocês daqui a 2 semaninhas na nossa próxima pílula. Bye, bye!